Bem, vamos começar então, gente? Vai, a Soninha entra daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Bem, tema de hoje. Val, tá com você aí? Tudo bem? O Val já colocou lá no fundo, mas eu quero colocar aqui para vocês. A aula de hoje, vocês devem estar vendo aí, tá bom? Você está vendo, Val? Faz um positivo, tá? Tá, Positivo. né? Tá, obrigado. Hoje nós vamos falar das tribos, as cidades, estados, tá? Que em português também cabe cidades-estado, tá? Isso pelo Antônio Oasis, cabe os dois. Então se corrige, é como falar câmera ou câmara. Os dois estão certos em português, só que tem o hábito, né? Então nós vamos falar sobre as cidades-estados, tá? Suméria, Egito, Grécia e Roma, tá? Então é bastante coisa, é pesado, tá? Deixa eu sair daqui agora. Pronto, voltamos para cá. Então, deixa eu ver, o Jorge está entrando também? Fala, Jorge! Não estou te ouvindo. Não tô... o Val desligou tudo. Tá bom. Eu sei ler lábios. Você está falando, olha, estou com muita saudade, te vejo amanhã, vamos jogar futebol. Fechou? Seja bem-vindo, querido. Ah lá. Então, deixa... Tá bom, aqui... Vamos lá de novo. Vou trazer aqui para vocês, compartilhar. Cadê aqui aqui? Pronto. Gente, bem, vamos lá. Quando a gente vai falar de tribos, nós vamos falar de cidades e estados, tá? Bem, em primeiro lugar, a palavra tribo, ela surge em torno do século XII na Europa, basicamente entre o que nós conhecemos hoje por França e Espanha, ali perto do Baixo Pirineu francês, tá bom? Ali chamado no Languedoc, na língua doc, tá? Século XII, XIII, surge ali a palavra tribo, e que tem a ver, acreditem, tá? Com as 12 tribos judaicas, tá? Essa palavra surge ali, em termos de dicionário etimológico. Porém, essa palavra tribo vem de tri mesmo, de trimurti, vem da Roma antiga, onde eles chamavam dos ronens, tities, e luceres. Isso, traduzindo, é o jeito deles falarem grupos que moravam em Lácio. Lácio fica Roma, né? E seriam os latinos, os sabinos e os etruscos. Daí que surge a palavra tribo. Pois bem, só para vocês guardarem isso. Agora, quando a gente vai estudar tribo, portanto, povos, portanto, grupos, eu gosto muito de estudar o que vocês estão vendo aí na frente de vocês. Biology, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso aqui. Tá? Deixa eu ver se vem para cá. Pronto, biologia, tá? Por quê? A biologia, eu acho que eu sou filho de advogado criminalista, tá? E quando eu conversava muito com o papai, nós chegamos a uma conclusão de que o direito que nós usamos, ele é de origem francesa e é de origem romana, tá? Porém, se a gente estudar a biologia, olha que coisa estranha, né? A gente vai entender, portanto, conceitos básicos da biologia, estudo da vida, tá? Da vida, portanto, da vida como célula, tá bom? Só que nós vamos compreender a evolução. E a evolução, ela vem de uma diversidade, tá? E essa diversidade, ela advém de comportamento e interrelacionamentos. Então, hoje, não sei se os jovens, né? Minha filha não usa mais, mas minha filha tem 25 anos. Eles usavam muito "você não é daquela tribo". Vocês devem lembrar disso, né? Não faço parte daquela tribo. Agora, quando a gente fala de tribo, a gente fala de pessoas que têm a mesma vibe, a mesma viagem, o mesmo tipo de trabalho, né? O mesmo tipo de pensamento.
behaviorismo. Então, quando você pertence a uma mesma tribo, você pensa parecido, né? Então, quando você tem a tribo qual você está, você tem um conceito sobre. E as outras tribos, olha que interessante, nós temos preconceitos. Então, isso cria conflitos. Que eu acho que é muito importante conflito na vida, mas eu gosto dessa ideia de, para ter um sistema legal, legal com L maiúsculo, não da gíria, tá? De lexis, né? do romano, nós deveríamos ter uma consciência mais clara sobre biologia. É como leão anda com leão, né? Macaco anda com macaco. Você veja o mundo dos insetos, né? As formigas andam com formigas. Então, isso dá uma base para determinados estudos. Pois bem, dito isso, eu vou começar a entrar numa parte interessante. Isso que eu ia começar a falar, Boris, que eu me segurei para não entrar. A questão toda quanto à divisão, deixa eu diminuir aqui para apresentar mais para vocês. Quando a gente começa a dividir a nossa ascensão da civilização, ela é basicamente pela teoria dos metais. Cada povo, a civilização humana, a raça humana e cada povo depende de quando eles descobriram um tipo de metal. Olha que coisa interessante. Eu não sei o quanto de vocês já pensaram sobre isso. Os metais, nós temos aqui, estão vendo a história, temos a pré-história, Idade Antiga e a Idade Média. Está pequeno aqui para vocês, mas eu vou lendo, tá bom? E aqui na pré-história nós temos a Idade da Pedra, que vai até o Neolítico. Vamos colocar até 10 mil anos atrás. Neolítico, né? A Pedra Nova. Nesse momento, a gente começa a deixar de usar pedra, tá? Já deixava-se de se usar há muito tempo. Mas, porém, pela história, nós começamos a usar os metais. Por que nós fomos usar os metais? Nós começamos a dominar muito bem, né, o fogo. Nós quem? Quando a gente fala nós, é a raça humana? É claro que não, né, gente? É como hoje, os 7 bilhões, 640 milhões de habitantes têm a mesma potencialidade. Desculpe, eu vou ser prepotente agora. Quantas pessoas podem participar de um grupo como o nosso aqui? Não estou sendo prepotente. A gente precisa de um preparo, tá? Desculpe a cacofonia, mas precisa de uma certa base para poder entender e até quebrar paradigmas. Então, por volta de 8.000, a gente tinha um controle, nós estávamos começando a nos assentar, nós começamos a cultivar, ou seja, a agricultura. Nós tínhamos já um certo domínio da agricultura, as tribos já começaram a controlar determinados animais, tá? O cachorro, o carneiro, determinados animais já eram domesticados por nós. Dependendo da tribo, já tinha esse controle. E o poder da tribo é óbvio, era do macho alfa junto com seu sacerdote. O que mais ou menos acontece até hoje, tá bom? Claro, a gente vê muito disso até hoje. Porém, quando a gente fala do macho alfa, não podemos esquecer da fêmea alfa, tá? O homem, ele é poderoso até hoje o homem enquanto macho, por causa da sua musculatura. Porém, o mundo está cada vez mais software, em vez de estar com seu hardware. Mas é claro que, pelo que eu sei, o ano passado, os Estados Unidos gastou 720 bilhões de dólares no seu Army, no seu exército. A China, 380. Se o Olívio sabe disso, eles gastaram muito mais. Então, o que importa ainda no planeta é a arma, é o exército,
é o poder muscular. Tá? Então, essas tribos, falando de 8.000 anos atrás, que certas coisas parecem que ainda não mudaram na nossa civilização e parece que é assim com a raça humana. Essas tribos, elas começaram então a crescendo de potência, porque primeiro tivemos a idade do cobre, tá? Depois a idade do bronze, que é uma mistura de cobre com estanho, e depois a chegada do ferro. Imagina você brigando com alguém com um gládio, com uma espada de cobre, brigando com essa espada de cobre, e o outro brigando com uma espada de bronze. Claro que vai vencer, supostamente que tem a mesma musculatura e a mesma inteligência. Quem vai ganhar é que está com a espada de bronze. E aí chega o ferro. Quando chega o ferro, quem tem o domínio do ferro é quem tem o domínio da tecnologia hoje. É a mesma coisa, é um salto. Tá? E para esse salto, gente, quem começou a dominar esse ferro começou a ter um poder maior. Então, essa é mais ou menos um jeito de se pensar na escala. Tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Vou sair daqui, tá? E vou mostrar um outro. Eu vou mostrar para vocês, acho que a Uva vai adorar isso. Pena que a Soninha não chegou ainda. Acho que ela está tentando entrar. Eu sei que vocês estão conseguindo ver que eu estou mexendo, certo? Não dá para vocês verem, né? Mas vocês estão vendo isso. Deixa eu ver se alguém pode me dar um positivo que está vendo isso, tá? Estão vendo eu mexendo? Obrigado, Boris. Tá vendo? Gente, eu criei isso há mais ou menos uns 25 anos atrás. Eu chamo de Cron, que é o diminutivo do deus grego Cronos, o senhor do tempo. É um timeline, estão vendo? Uma linha do tempo que vem desde 13 bilhões 730 anos até os dias atuais. Todos os dias eu escrevo aqui coisas que, para mim, não dá para ver direito, Boris. São datas à esquerda e textos à direita. Não tem imagens. É uma forma que eu uso para me orientar. Tá? E, às vezes, me desorientar. Eu tento entender a história, tá, do mundo. Eu escrevo sobre tudo que eu acho coerente. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Que, às vezes, é uma forma de vocês estudarem certas coisas. É o que René Descartes chamaria de método. Eu criei esse método para mim. Entendeu, Uva? Então, quando eu penso numa forma linear, porém, como eu duvido de mim, e eu tenho toque para duvidar de mim, eu saio da avenida e vou para as ruazinhas, para tentar entender. Então, por isso que eu me embaso num pensamento não disciplinar, não multidisciplinar, não pluridisciplinar, não interdisciplinar, mas sim transdisciplinar, onde as coisas se encontram, elas se misturam, tá? Então, agora, eu espero ter preparado vocês e a gente vai direto para a aula agora. Nós vamos pegar o primeiro grupo que eu adoro, eu amo realmente os sumérios. Agora, vejam que interessante. Eu gosto muito. Eu estou saindo daqui de casa agora para ir para o mercado, e aí, quando eu saio do meu prédio, primeiro cara que eu encontro na rua, eu pergunto para ele: você sabe a origem da formação do universo? De repente, esse cara vai explicar para mim. Só que ele nunca estudou isso, mas ele vai me explicar. E aí, tá bom. Ele falou que o universo surgiu quando duas nozes bateram uma na outra e aí elas se quebraram, o universo surgiu. Tá bom. Por que eu estou falando isso? Acontece a mesma coisa com a internet, gente. Quando vocês entram no Google ou qualquer buscador, o que aparece na primeira página, às vezes na segunda e na terceira, não é bom, não é de verdade. Você precisa buscar também em sites, tá? Em pastas, em locais confiáveis. Aqui nós estamos na Britânica,
Tá? Então, a britânica, poxa, ela existe desde 1766. Então, ela tem todo um cabedé, como o dicionário de Oxford, como o nosso Antônio Oasis, como o nosso Aurélio. Então, a gente precisa pegar algo de alicerce quando a gente vai estudar. Claro que é um acadêmico falando, mas eu adoro também pegar coisas de conspiração. Eu também gosto de me perder, porque se eu virar somente um acadêmico, eu fico louco, né? E a academia também, ela está certa enquanto está certa. Agora, veja o interessante, eu vou traduzir aqui o Summer, tá? Ou Summer, tá? Para português. Olha que interessante. Aparece não sumérios, mas aparece verão, tá? Claro, né? É o verão. Pois bem, mas vamos falar dos sumérios. Eu adoro os sumérios. Agora, quem era sumério enquanto judeu? Abraão. Lembram que ele é de Ur? E Ur é uma cidade caldeia, e a caldeia pertence ao quê? A Suméria. Olha isso, né? A Suméria é um povo de uma sabedoria fantástica. Os nossos relógios, relógio hoje, de pulso, até hoje, eles usam a medida sumérica. Vocês estão vendo a minha mão? Olhem para a minha mão aqui. Olha só que legal. Fiquem olhando a minha mão. Vocês estão vendo o dedão? Estão vendo o meu dedão, né? Eu vou contar agora os 12 meses do ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso que a base suméria é 12. As 12 falanges contadas pelo dedão. Por isso que o 12 é dividido por 360, 365 dias. Por isso que o minuto tem 60 segundos. Por isso que a hora tem 60 minutos. Isso tudo foi criado pelos sumérios. Gente, isso tem 2.500 anos. Tá? Se a gente fosse aprofundar, pode ter os sumérios que inventaram a roda. Por que eles inventaram a roda? Porque eles tinham o culto da sepultura. Eles colocavam caixas pesadas e rolavam árvores embaixo. Da árvore criaram as rodas. Olha a cultura desse povo. E lembrando, para nós, né, nós temos a porção da semana. Não temos a porção da semana, gente? Quantas porções da semana, quantas parachote nós temos? 54. Porque o nosso ano tem quanto tempo? Ou 53 ou 55. Nós temos esse spread, né? Por quê? E aonde foi iniciado isso? Quando nós estávamos, em 2.500 anos atrás, presos na Babilônia, Suméria. Olha só. Então, quando você fala numa... Para que serve uma paraxá? Para a gente lembrar do Tanar. E para que servem essas parachotes? Para ir relembrando, porque nesse período nós estávamos lá porque o primeiro templo desapareceu. E nós estávamos com receio de perder a memória. E nós pegamos uma técnica suméria. Tá? Claro que isso foi feito pelo Beidin. Lembram Beidin, o nosso tribunal? Isso é muito legal, essas misturas. Tá? Mas voltando aos sumérios, eles marcaram o tempo. Eles que criaram a base de todos os demônios quase que a gente conhece. Os demônios, sim, eles tratavam muito bem. A epopeia de Gilgamesh, tá? Essa epopeia que trata do primeira invasão de água no mundo, sabe? Eles têm todo um conhecimento muito legal e profundo. E, principalmente, cadê ela aqui? Ah, não está aqui. A escrita cuneiforme. Esse é o primeiro que nós vamos falar. Dando um salto agora, tá? Nós vamos para o Egito Antigo, tá? O Egito. O que tem o Egito que veio depois e, em certos passos, concomitante com os sumerianos, tá? Lembrando, eu demorei para aprender isso que eu vou falar para vocês, que o Egito fica na África. Eu esquecia, certos períodos, eu jamais diria que o Egito é africano, que é totalmente diverso ao restante do povo africano. Não estou menosprezando, não. Só estou colocando um estado eleito ali por eles, do Egito.
O Egito, ele teve uma condição, o Egito, basicamente, eles trabalham e tratam de um culto à morte. A escrita hieroglífica é fantástica. Foi o salto de que nós conversamos outro dia sobre a questão das pinturas das cavernas. Eles conseguiram dar um peso muito maior intelectual a isso. Tá? Então, vocês vejam aqui nessa figura, onde nós temos as pirâmides, que têm por volta de 4.500 anos, e essa esfinge não se sabe ao certo. Ela pode ter entre 9.000 e 10.000 anos atrás. E não está batendo isso. Um dia a gente pode falar sobre o carbono 14, porque o carbono 14 ele só pode medir, vamos falar dele um pouquinho, ele só mensura organismos, portanto, um pedaço de madeira, um pedaço de vegetal duro. Então, por dedução, se deduz o período da pedra. Então, a pedra, existe um equipamento que está sendo recriado de 12 anos para cá. Então, as datações estão sendo modificadas. Tá? Agora, o povo egito é fantástico, né? A questão dos mistérios, né? Eles têm toda uma potencialidade com essa questão da além-vida. Isso é magnífico. Quando você pega, por exemplo, iniciações maçônicas, iniciações rosacrucianas, a primeira sociedade secreta que foi embasada por Pitágoras, ele foi estudar em Alexandria também, Egito. Então, é fantástico esse povo. Vou dar um outro salto agora. Tá? Lá vamos nós. Aqui eu estou usando, tá, esse site aqui, o dicionário Larousse. Lembram dele? Tá? É algo muito importante, viu? Então, se vocês quiserem uma pesquisa profunda, usem, tá? A britânica e o Larousse. Deixa eu ver aqui, Greca Antiga, deixa eu traduzir aqui, tá? Aqui nós temos um resumê, tá vendo? Um dossiê, um resumo do dossiê, tá? Aonde os gregos, tá? Agora, veja que interessante. Até agora, os sumérios, né? Vamos comparar esses três. O sumério, ele lida muito com uma questão religiosa astronômica e matemática astronômica e uma escrita cuneiforme. E eles tinham o poder, a partir, óbvio, da força e o poder também sacerdotal, que acontecia também com o Egito, com a escrita hieroglífica, o poder, só que os egípcios eles não tiveram fortemente o domínio do ferro, apesar que acharam, tá, no cemitério, tá, de Tutankhamon, que aqui no Brasil fala-se Tutankhamon, mas é Tutankhamon. Amon era o deus dele, Anka é aquela cruz Anka da alma, e Tut era a condição mental que ele tinha, tá? Então, acharam dentro do jazigo dele uma pequena faca feita de ferro, que não é datado do período dele, que é 18ª, 19ª dinastia, por volta de 1350, por volta disso. Agora, a comparação dos dois, sumérios e egípcios, ela habita nos sacerdotes, claro, no faraó que era o grande mandante, e no caso do Império Sumério, nós tínhamos os reis, tá? Só que aí nós temos escritas sumérias que os títulos, vocês sabem que eu não gosto de sinônimo, eu não acredito em sinônimo. Então, o correto seria pegar cada título, né? O que quer dizer faraó, o que quer dizer esse imperador sumério com o nome cuneiforme, que é diferente do grego. O que o povo grego se presta? A filosofia, a lógica, a retórica, também os espartanos, claro, os guerreiros, tá? Porém, a edificação. Agora, quando a gente vai falar de edificações, olha que loucura!
os sumérios, eles tinham os zigurats, que eram a Torre de Babel, né? Isso é de origem suméria, tentando chegar ao reino dos céus. Olha que lindo, né? Os egípcios, aqueles templos, né? Só que templos profundos. Hoje nós não vamos falar dos oltecas ou mecas, aqui na Mesoamérica, que eles tinham também as pirâmides, só que o que eles tinham para cima das pirâmides, tem, né? Nas pirâmides, aqui na Mesoamérica, eles tinham um mundo subterrâneo, e é quase da mesma época. Só que hoje eu não vou entrar nos oltecas e toltecas, tá? Que é quase do mesmo período, hein? Mesoamérica. Então, no caso dos gregos, a escrita deles, veja, a escrita básica do alfabeto gama, dos gregos, ela veio dos fenícios. Quando surge o alfabeto conhecido como tal? Por quê? O cuneiforme não é alfabeto, é uma escrita. O hieroglifo não é um alfabeto, é um tipo de escrita. Mas com os gregos, sim, é um alfabeto. Ainda não é bem uma gramática, mas é um alfabeto. O que é um alfabeto? Você consegue usar o A, o B, o C e o D para conversar com outros povos. Isso surge nos fenícios, porque eram grandes comerciantes, tinham a necessidade de uma aritmética, não matemática, uma aritmética e uma fala muito mais aperfeiçoada. Então, veja a diferença já desses três. Então, a escrita mostra como eles pensam, a edificação mostra como eles pensam, o tipo de poder sobre os outros mostram de como eles pensam. E agora chegamos aos romanos. Qual que é a diferença agora do romano? O romano que vem dos etruscos, tá? É um povo conquistador. Por isso que eles criaram as leis. Por isso que essas leis se repetiram na Alta Idade Média, pegaram-se novamente isso na Revolução Francesa, e ali se cria na França essa base que é diferente. Por que surgiu a Lava Jato no Brasil? Na minha opinião, os juízes que foram estudar fora do Brasil foram estudar na Inglaterra, não na França. Então, o direito inglês é diferente do direito na França. Porque o direito francês, ele vem do romano. O direito inglês também tem, porque tiveram a invasão romana, mas é anglo-saxônico. Tem um outro tipo de parlamento. Daí que surge a Lava Jato. É só você ver as universidades que eles estudaram. Você percebe muito nisso em cada um. O próprio Delanhol, esqueci, como se fala o nome dele? Bem, daqui a pouco vocês me ajudam, aquele que saiu agora da Lava Jato, tá bom? Tá. Então, o romano, ele cria, né, um sistema para se apoderar-se. Mas o romano tem uma coisa que eu gosto muito. Ele deixava, até um certo ponto, o povo submetido, escravizado, ser quem eram. Tanto que eles nos deixaram. Tá? Por que em 70 eles destroem o segundo templo? Porque eles estavam com medo que existisse uma problemática toda. Na minha opinião, não foi algo direcionado aos judeus, a nós, mas sim uma problemática na cidade. Porque aquilo poderia ser uma explosão. E aí eles perderiam o poder como um todo. Então, comparando agora essas quatro cidades-estados, nós temos um sumério que tem todo um poder braçal, sacerdotal, de busca de um sistema extraordinário, alienígena enquanto fora, porque eles buscavam muito a questão astronômica, astrológica, tá? Criam um sistema de escrita. Aí nós vamos pular para o Egito, que buscavam também um conhecimento do além, mas um além interior.
a busca da morte, do além-vida. Tá? Eles buscavam o Ra, o Ba, a alma, a vida, Ra e Ba. Então, tanto que os seus deuses se misturam com os animais. Tem toda um... Não que os sumérios também não fizessem, mas é diferente do Egito. Tá? E aí, o que acontece com os gregos? Os gregos, eles começam a usar a questão muito mais de uma sabedoria, de um cálculo que deixa de ser interior esotérico, é interior mental. Aí cria-se uma filosofia, cria-se um alfabeto, e com os romanos copiaram muito dos gregos o sistema pensatório dos gregos, porém criaram um sistema lexis para dominar os seus povos, porque é um povo guerreiro, e ali cria-se o latim que vem de Lácio, que é aonde Roma está hoje, aquela região é chamada Lácio, que quer dizer oculto, né, segredo em latim. Então, a comparação desses 4 povos é mais ou menos isso. Agora, tá? A Fenícia eu estou trazendo aqui, mais porque aquele rapaz que entrou a semana passada é um povo bastante interessante, que ele teve a sua origem, tá, no Líbano, só que eles foram mudando de nomes, como os próprios... eles... Como que eu vou falar isso para vocês? Por eles serem um povo... Por ser um povo comerciante, que criaram primeiro o alfabeto, que tinham um comércio facilitador, eles foram indo e se dividindo em vários outros locais. Então, quando eles estavam em Cartago, era um povo de Cartago, não eram mais os fenícios, sim, mas eram os próprios fenícios. Esse é o ponto. Então, é uma circunstância bem interessante. Agora, deixa eu sair daqui, quero ver vocês. O Val saiu, cadê o Val? Está aqui o Valzinho, tá? Ó, vocês viram que nós caminhamos por essas histórias todas. Agora eu estou vendo o Jaime também está com a gente aí, ó lá. Pessoal, isso tudo que eu falei até agora... Tá me vendo? Ah, Soninha, chegou, querida! Faz tempo que você está aí, querida? Você conseguiu ouvir tudo? Deu para ouvir? A boa parte. Tá. Então, seja bem-vinda. Estou com saudade, viu, querida? Essa semana a gente quase não se falou, tá? Estou com saudade de você. Bem, basicamente, tudo isso que eu falei para vocês agora é tudo academia, é tudo acadêmico. Acadêmico USP, tá? É básico, tudo isso que eu falei. Nós fizemos uma comparação disso tudo, é claro, no tempo que a gente tem aqui, tá? E, Val, até que horas nós temos hoje, querido? 10h30. Que horas? 10. Meia-noite e 15. 10h30, você falou? Tem total liberdade hoje. Ah, nós temos? Ah, então tá bom, porque eu fiquei frustrado a semana passada, ficamos, né? Que daria uma discussão bem legal. Tipo e hoje ele não tem festa de noite. Hoje não tem... Boa, Jaime. Gente, balada. eu preciso soltar essa piada. A Kaufmann está jogando tênis, tá? Eu sei, tá bom, entendi. Olha só, é que ela estava matando o pernilongo lá. Então, isso é um básico. Agora, eu espero ter trazido para vocês hoje o Mordecai, se ele tivesse aqui, ele ia me matar de novo, mas a biologia é importante para entender a tribo. Eu espero que vocês compreendam esse meu lado de pensar. Se você compreende a biologia, você vai compreender com quem você anda, porque a biologia, ela traz isso para a gente, tá? É importante isso. E a partir desse momento você vai ter as divisões das tribos. E essas tribos depois elas vão se concentrando em determinados locais, que para cada um é o seu paraíso, tá? E ali eles vão se criando e vão constituindo toda uma cultura, uma informação muito importante. Nós aqui falamos, os sumérios, gente, os sumérios eles existem, contando os 2000 anos, né?
eles existem basicamente, hein, há 6.500 anos. Olha que coisa pirante, né? Os egípcios, o calendário egípcio tem mais ou menos uns 4.000, 5.000 anos, o primeiro calendário egípcio. Aí já, chegando nos gregos, nós estamos falando de 4.000 anos. Dos romanos, por volta de 2.500 anos. Então, nós corremos aqui hoje em torno de 6.000 a 7.000 anos. Porém, eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, para depois a gente começar a trocar, que eu vou estar totalmente em contradição enquanto acadêmico historiador. Olha que coisa que vocês vão ver agora, tá? Se preparem. Carolina, se prepara aí, hein? Tá? Cadê o... E onde é que tá? Tá aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, tá? Que vai depender do som de vocês. Vamos em frente agora, ó. O início da civilização. Estão ouvindo? Sanliurfa, Turquia. O professor Graham Philip, arqueólogo da Universidade de Durham, está na antiga cidade de Sanliurfa. Ele está aqui para investigar o que pode ser o mais importante achado arqueológico de uma geração. Em 1994, um velho agricultor turco passou com seu arado sobre uma pedra retangular, que era, na verdade, a parte superior e plana do primeiro de um conjunto de megálitos impressionantes em forma de T. Olha isso! Intocados por milhares de anos, a descoberta dessas gigantescas pedras revelou que elas estavam cobertas de trabalhos artísticos simbólicos de uma civilização desconhecida. Mas a maior surpresa veio quando foi feita a datação por carbono do local. Se preparem. Göbekli Tepe tinha mais de 11.000 anos, 7.000 anos mais antiga do que as pirâmides. 6.000 anos mais antiga do que o Stonehenge. De alguma forma, bem no meio da Idade da Pedra, a civilização começa a aparecer do nada. E um templo foi construído com esculturas intricadas, que exigiram habilidades organizacionais e know-how de engenharia milhares de anos à frente do seu tempo. Temos o Stonehenge, um monumento... Entenderam? Olha isso, 11.000 anos! Cai por água tudo! Olha que pirante o que está acontecendo. E isso tudo que eu estou falando é ortodoxo, é acadêmico. Fica na Turquia, tá? É um local muito, muito, muito legal. Hoje está lindo, né? Na época que eu visitei era algo bem simples, tá? Mas hoje você tem caminhos, tem filmes, fizeram realmente um museu magnífico. Agora, é muito louco isso, gente. Bem, vamos agora trocar. Val, libera todo mundo agora aí, vai. Primeira pessoa que eu vi levantando o dedo foi a Carol, vai. Eu tenho uma pergunta. Agora já? Sim. Se você fala que o carbono 14 ele é por aproximação, como essas pedras que foram descobertas na Turquia constatam que tem 11.000 anos? Você não ouviu tudo que eu falei. Desculpe. Foi descoberto de 12 anos para cá. Sim, isso eu ouvi. Então, isso então tem de 12 anos para cá. Você lembra que ele foi descoberto, esse local, em 94, por um campesino, tá? Só que aí foi sendo estudado. Aí se percebeu com essas novas tecnologias, essa datação da pedra. Agora, quando eu me referi, esse tipo de carbono 14, 15, é utilizado por meios orgânicos. Sim. Por exemplo, um carvão queimado, né? Então, com o tempo, a tecnologia mudou, né? Eu, na minha opinião, eu espero que um dia descubram a máquina do tempo, Carol, mas eu acho que isso não é possível, tá? No meu sonho, enquanto físico, eu acho que isso é muito legal, mas eu acho que
seria num outro multiverso. Mas isso é uma outra história que a gente pode falar na última aula nossa, tá? Então, Carol, sim, existe um método de datação de pedra hoje a partir de uma nanotecnologia, ou seja, tecnologia quântica, tá? Então, nós estamos tratando de quarks, subpartículas, onde é medida a frequência de onda, e aí a gente chega num modelo espectrográfico que dá uma datação, claro, margem de erro de 50 anos. Para isso é pouco. Agora, voltando, nós estamos falando de um local, de 11 mil anos. Vocês viram a qualidade do alto relevo? Né? É fantástico aquilo. E era ritualístico, né? Agora que seria o momento de eu chamar o Mordecai e falar, porque o Mordecai trouxe uma coisa importante a semana passada. Lembro que quando ele estudou, ele falou o que para nós? Que existiam dois tipos no período parietal, aonde tínhamos as pessoas que eram ritualísticas, que acontece até hoje, e as outras que criavam um movimento lógico. Então, esse grupo tinha condição intelectual, cultural para cálculo, para edificar esse tipo de ambiente embasado para uma questão ritualística. Pessoal, para que serve a religião? A religião serve para mudar o nível de consciência. Por isso que a gente tem Brahá. Se você utilizar bem as Brahotes, você vai mudar nível de consciência. Se você pegar o calendário judaico, que foi feito pelo Beit Din, ele olha o que eu vou falar, ele é ad eternum. As grandes festas não são festas, são momentos de iniciação. Se você cumprir cada festa, é cada grau na maçonaria, é cada desenvolvimento interior. Vocês lembram aquele cara que, quando eu saí do meu prédio, eu pedi informação para ele? Lembra aquele cara, tá? Eu usei palavras mágicas com ele, para que ele fizesse o que eu queria. Quais foram as palavras mágicas? Senhor, por favor. Aí a pessoa se abre. Se eu chego e falo, ô mané, me fala essa porcaria. Opa! Então, lembram da nossa primeiro encontro? A grama. Tem que ter o grama. Então, quando a gente faz uma reza, quando a gente faz um ritual, quando a gente tem o religare, a gente vai mudando os níveis de recebimento. Nós vamos mudando os níveis cabalísticos. Keter, Chokhmah, Binah, Da'at, Gevurah, Hesod. Sim, vamos descendo até Malhut. Nós temos que compreender toda essa ligação. É para isso que serve a religião. Nós estamos aqui para mudar a forma pensamento. Por isso a biologia. Vamos lá. Quem mais quer brigar comigo? Eu não quero. A Uva eu não quero. A Uva vai perguntar. Val. Eu só queria fazer uma perguntinha. Uma só pergunta, eu sei. Uma pergunta é que quem que criou o universo? O que aconteceu com os fenícios? Eles sucumbiram, o povo de Cartago? Nossa, essa pergunta é muito legal, né? Você sabe que o povo judeu é um povo enorme. O povo judeu sempre foi grande, sempre foi uma quantidade absurda. Nunca foi. A gente sempre foi pequenininho e pouquinho, desde sempre. Você, como Sabra, sabe bem disso. Falei em árabe, falei um palavrão agora, desculpe, tá? Falou não, falou certo. Tá, e aí, tá. Então, você sabe disso. Nós sempre fomos pequenininhos, sempre, sempre. Agora, todos esses outros, olha a palavra, todos os impérios sucumbiram. Quer falar do... Aí eu estava no almoço com o Charles, lembra, Charlesinho? Estávamos no almoço e o Charles falando que ele foi visitar o prédio que ele morava quando ele morava no Egito. Ele viu a decadência que ficou o Egito hoje, né? Então, quando você fala do Egito antigo,
É sensacional. Agora, será que realmente as peças dos museus egípcios devem ficar lá? Porque eles sabem cuidar? Mas, Olívio, você não está me respondendo. Tá, os fenícios aconteceram a mesma coisa, eles se perderam agora. Que povo esse? Eles, Uva, Quem são? eles inventaram o alfabeto há 3.100. Desculpem. Eu vou tomar um golinho, só um instantinho. Eles inventaram o alfabeto. Agora, quando um povo inventa um alfabeto... Gente, quer ver? Alguém fala russo aqui do nosso time? Quem fala russo? Quem que é eu? Eu, Mauriti. Ah, Mauriti, tá. Putz, o cara é exceção. Você escreve cirílico, cara? Да, я понимаю и... Nossa, muito bom. Olha, mordi a língua, tá? Eu ia falar agora. Além do Mauriti, alguém fala russo? Olha só, alguém quer aprender russo hoje? É mais fácil a gente contratar o Mauriti para viajar com a gente, Sônia. Quando a gente... então, quando a gente for para... Deixa eu ver um museu legal. Deixa eu ver... Hermitage. Putz, é justo esse. Quando a gente for para o Hermitage, ver todas as obras do povo judeu que está lá, que é butim de guerra, de... O que aconteceu com o Hermitage? Eu não sei quem visitou já o Hermitage. A base do Hermitage, então você viu, né, Soninha? A base do Hermitage. O que tem lá? Tá comigo. É butim de guerra dos russos sobre os alemães nazistas que roubaram da gente. É a base daquele museu. Está existindo um processo até hoje quanto a isso. Então, Uva, os fenícios terminaram... Essa é uma pergunta, eu vou te dizer, o que faz um povo terminar, né? Eu estou acreditando que... Tradição. Hã? Tradição oral. Cadê você que eu quero ver você falando? Ah, está aqui. Deixa eu ver você falando. A falta de tradição escrita e oral faz um povo sucumbir. Mas olha a contradição. Eles tinham essa tradição. Mas por isso que eu perguntei o que foi feito dele. Eu acho, existe uma Hermes Trismegistus, lembra desse cara? Um alquimista de Alexandria, tá? Que foi a base também para o Rabahir. Lembra o Rabahir do século XII? Tá? A iluminação, tá? O Sefer Rabahir. Tá? Esse cara ele fala uma coisa muito interessante. Ó. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Tá? O que ele quer dizer com isso? Se você compara um ser humano e um povo e uma raça, é muito parecido. Tá? O que destrói um ser humano? O ego. Né? Se você tem um ego soberbo, isso é até um pleonasmo, né? Um ego soberbo, você começa a se destruir por quê? Em primeiro lugar, você não tem avô. Como assim não tem avó? Isso a gente fala muito em Madrid. Porque quem não tem avó não tem quem elogiar, precisa se autoelogiar. Quem se autoelogia é mal visto pelo restante. Então, talvez os fenícios começaram a ter uma prepotência tão grande, porque eles ficaram muito ricos, e aí começaram a se perder. Claro que um outro formato são as guerras. Você lembra que, Cartago invadiu Roma. Lembram desse período? Quando eles invadiram Roma, veja, a Roma foi destruída, depois ela cresceu, e nesse momento é uma forma de dividir também. O que fez com que os romanos deixassem de ser romanos, né? Já sei um outro exemplo melhor. Portugal. Teve um período que Portugal estava no mundo todo. Por que Portugal não conseguiu conquistar o mundo? Que é um povo pequeno. Por que o espanhol conquistou mais do que os portugueses? Que era um povo um pouco maior. Estou falando do período da globalização. Hoje nós vivemos a mundialização. Há 500 anos atrás era a globalização. Né? Então, o que faz, às vezes, é um povo inteligente, como a base portuguesa, a base do pensamento português, veja, do século XII. Quem foi morar em Portugal no século XII?
Fomos nós para lá. Quando você fala da escola de Sagres, qual é a base da escola de Sagres? Judeus e templários. Tá? Templário, eu não estou falando do templário cristão, hein? Estou falando do templário eclético. Então, a resposta que eu te dou são vários problemas. E você está vendo que eu não estou conseguindo te responder, porque eu não tenho uma resposta curta e objetiva. Mas, Eu acho que são Olívio, vários problemas. Fala, Boris. miscigenação, eles eram povos navegantes, eles foram se misturando, eles foram vendendo a cultura. Boris, olha só, é o que eu estou tentando falar, mas, porém, quando a gente se debruça sobre o assunto, a gente entende um pouco mais, mas o que eu estou compreendendo como historiador, a UF ela fez uma pergunta, como é pertinente à persona dela, muito objetiva e clara. Ela é bem a fruta qual eu falei de onde ela veio, né? Ela é bem sabra mesmo, né? Essa fruta ela nasce no deserto, ela é áspera, mas ela é uma delícia por dentro, não é? Então é isso. Agora, Boris e uva é um complexo. Agora, eu acho que é toda. Eu vou me apoiar no Boris para não me perder, porque eu tenho que ser o. Olha que horrível. Eu tenho que ser o professor falante e aquele que não erra, tá? Isso é louco, né, gente? É louco, né? Não tem como. Eu acho que houve a miscigenação. Pronto, olha que desculpa legal. Ou seja, minha querida amiga Uva, não sei te responder diretamente, tá? Eu acho que é um complexo de épocas. E quer ver que legal? Vou te dar um exemplo como físico. Olha que legal. Você pega o urânio 248, tá? Você pega a partícula dele, você bombardeia, olha, vocês estão vendo aqui a partícula? Aqui é uma partícula de urânio 248. Você bombardeia com nêutrons. Aí ele abre, ele sofre uma fissão nuclear. Ele libera uma energia que explode o do lado, explode. Quem é que você está dando tchau agora aí? Aí você. Tá bom. Aí explode a do outro. A pergunta é: por que com uma bomba nuclear o universo não acaba? Se é uma fissão do núcleo, fissão do núcleo, expande energia, fissão nuclear no próximo núcleo, por que o universo não acaba? Porque existe no universo uma força contrária que não permite a existência de uma bomba que até hoje não foi descoberta para explodir o universo reconhecido como tal. Então eu me apoio nisso, a Uva e Boris. E que palavra que o Boris usou, que foi legal? Miscigenação. Obrigado, viu, Boris? Coube aqui, tá? Mais perguntas, gente? Pode ser a própria Uva, se quiser me tirar do cargo de professor aqui, não tem problema. Tá de gracinha, né? Eu tô porque, às vezes eu acho uma prepotência, porque professor é uma palavra do século XII, que vem de pró-fé, é aquele que tem a fé. Mas eu prefiro usar a palavra como profeta, que vem de vocês mulheres, vem do feto. Portanto, para mim, como licença poética, em vez de ser profé, eu prefiro profeto, aquele que tem útero e cria. Eu acho que fica muito mais bonito com o professor do que simplesmente ter a fé. É um lado feminino criador. Eu estou aqui por causa da Nelly, minha mãe Cefa, que fez esse otário que vos falo aqui, junto com o advogado quatrocentão, tá bom? Mas essa mistura toda. Pergunta, gente, vai? Pati, o que você quer? Eu quero perguntar sobre os povos do mar. Teriam alguma relação com os fenícios? Os fenícios? Não, os fenícios são esses caras que descobrem uma vela triangular. Não, o que fez os portugueses criarem aquela nau? Lembram da palavra nau? Tá? Aquela caravela, aquela nau. É um tipo de vela que se içava e abaixava e direcionava. Por isso eles conseguiram ir para a China, vieram para cá. Agora, os fenícios, só que nós estamos falando, gente, de 3.000 anos atrás. Então, eles tinham um barquinho, sei lá, pelo que se fala, de 12, 15, 20 metros.
tá? Que é grande até, tá bom? Só que eles tinham velas triangulares que eles tinham um certo controle. Para a época, era tecnologia de ponta, então eles tinham esse controle, né? Agora, tinham que ser peitudos, né? Igual os vikings, né? Imagina os vikings no século VII, VIII, que chegaram nos Estados Unidos, entende? Eles foram até lá, né? Então, precisa ter muito peito. Eu não sei o quanto vocês já tiveram problemas com o mar, tá? O mar precisa ter... Eu já tive problemas. Eu tinha uma offshore pequenininha, né? E eu acabei perdendo os 2 motores. E, gente, é complicado. O medo, ele vem, né? Vem mesmo. Mas você acha que queria saber mais coisas, vai? Quando eu falei dos povos você do está mar... balançada de cabeça para tentar organizar. Foi legal, tá. Para ver se encaixam os parafusos. Eu faço isso e a minha não se encaixa, tá? Você não tem Dá um jeito. cabelo. Você não tem cabelo. Tenho. Obrigado, viu, Sônia? Tá bom. Chama o Alt aí que eu vou falar com ele. Tá. Não, quando eu falei povos do mar, eu acho que eu não me expressei direito. Teve uma época... Ou eu não entendi. São os dois lados. Não, eu acho que não fiz a pergunta Obrigado pela humildade. bem feita. Teve uma época em que um povo começou a invadir Egito por causa de uma fome tremenda, enfim. E esses povos invasores, eles estavam migrando. Eles eram chamados de povos do mar, porque eles estavam vindo pelo mar. Mas tem uma certa, enfim, não sei se polêmica ou simplesmente não se sabe quem eram esses povos do mar. Assim, eles não estão muito bem definidos, ou eu, pelo menos, não consegui definir quem era. Enfim, uma possibilidade seria o pessoal do Golfo Pérsico, sei lá, não sei se foi... talvez até os próprios sumérios, talvez legal. Os fenícios, enfim, essa época é meio bagunçada, não consigo pôr ordem. Então eu queria saber se você já ouviu falar e se você faz alguma ideia disso. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo esse cara aí, não estão? Tá todo mundo vendo esse cara, né? Uhum. Então daí eu vou sair desse cara. Porque a peste, né, e a peste, ou enfim, a contaminação mesmo, né, que a gente está sofrendo, digamos, agora com a pandemia, ela geral, assim, o que eu penso que isso se espalha pelas rotas de comércio, principalmente. Sim, então, muitas civilizações foram embora sem deixar traço. Por falta de organização, né? Que a gente, enfim, sabe. Está lento aqui a minha máquina, que eu tô mexendo com muito. Eu tenho bastante memória aqui, mas está pesado. Vocês estão vendo o mundo, gente? Estão vendo? Você está vendo? Está vendo o mundo? Tá. Ó, o Egito está aqui, ó. Vocês estão vendo o meu mouse? Deixa eu chegar mais pertinho. Sim. Estão vendo? Estão vendo. Então, ótimo. Ó, o Egito está aqui. Aqui está o delta, tá vendo? É chamado delta porque parece a letra delta grega, um triângulo, estão vendo? Tá? Aqui é o delta, o Cairo é mais ou menos aqui, olha lá, tá? E aqui nós temos esse grupo todo. Nesse período que nós estamos falando, do Grande Egito, quem tinha potência aqui era o pessoal mais ou menos desse lado, tá bom? E aqui, ó, essa região dos poderosos. Então, quem poderia invadir aqui seria com o tempo, mas aí nós não estamos mais, Pati, no Alto Egito. Então é grego? Não, aí no caso, os gregos também, tanto que a nossa Bíblia ela foi escrita basicamente em grego.
Quando você pega essas traduções, as traduções da Bíblia, ela é grega, tá? É uma mistura. Você tem o aramaico, tem o ivrite, mas você tem o grego também, como idioma, tá? Agora, a Itália, aí nós estamos falando de 2.500 anos atrás, ó. Esses povos daqui começaram a vir para cá. Agora, quando a gente fala, lembra do cedro, o primeiro templo foi construído com cedro do Líbano. Tá? Aqui é o Líbano, aqui nós temos Israel, né? Tá bem? Jerusalém, tá vendo aqui, né? Chegando perto, ó. Então, agora, quando você fala o povo do mar, olha para onde eu vou, ó. Eu venho para cá, para essa região aqui, ó. Essa região, que eram os povos, que eram os vikings, que estavam saindo dessa região e invadindo. Que som é esse aí? Quem está ligando o rádio aí? Foi sem querer bater o meu alarme aqui. Ah, você também. Está na hora do lanchinho, né? Estou sabendo. Está na hora de mexer na massa do pão. Opa! Puta, que delícia. Eu estou de regime de pão, hein? Então, Pati, o que se fala do povo do mar ou povo do norte é essa região. Eles saíram daqui, foram ganhando, veja, está pertinho, ó. Aí vieram para cá. Pela costa. Eles chegaram aqui, ó. Tá vendo, ó? Por esse caminho eles fizeram, chegaram para cá. Agora, quando você fala do Egito, a gente começa a ter que ver quais os períodos, quem, quando e aonde. Agora, olha que interessante. O que nós falamos hoje, nós falamos... está muito perto, não está mostrando os nomes que eu quero. Aqui, ó. Nós falamos da Suméria, tá? Daqui, ó, Suméria, tá? Aí nós fomos para o Egito. Egito não é nada disso. Egito é aqui, ó. Entendam o Egito aqui. Apesar que a foz do Nilo é aqui, tá? Mas o Egito é aqui, ó, que é importante na época. Então, Suméria, Egito. Aí nós vamos para a Grécia, tá bom? Basicamente Atenas, algumas outras cidades e estados aqui, e aí nós vamos para Roma. Então nós estamos falando, ó, são locais para a época bem longe, tá? E claro que, veja que interessante, eu não vou entrar tanto aqui, mas o que estava acontecendo desse lado aqui, hein? Tinham coisas acontecendo também que eram bem diferentes. O nome da China vem do primeiro imperador, Qin. Ele que cria, por isso que o nome é China, ele que foi o primeiro que juntou só que isso nós estamos falando de 2.800, 3.000 anos atrás. Ele junta esse grupo. Agora, o que estava acontecendo, olha que legal, ó. Aqui, ó. Tá? Aqui nós temos os Olstecas, os Olmecas, principalmente aqui no Peru, e aqui no México, tá? Que depois nós vamos ter os astecas e os maias, mas isso é bem depois, tá? Agora, olha que interessante esse mapa. Acontece uma coisa bem interessante ó, o Equador está aqui, tá vendo? Aqui, ó, nessa latitude aqui. Tem uma coisa muito interessante. Quando a gente começa a se debruçar sobre o mapa mundi, ele é muito louco. Agora, depende do período, Pati. O Egito teve várias invasões. Agora, quem terminou com o Egito foi o povo chamado de assírios. Eles que terminaram com o Egito. Claro, depois Roma invadiu também. Lembra? Marco Antônio, Cleópatra. Foram 7 Cleópatras, tá? Foi a 7ª última que se encantou pelo Marco Antônio e que suicidou-se com a mordida de uma serpente. Mas é a 7ª. Tiveram 6 antes dela. Tá? Então, falar de história, quando alguém chega para você e fala, o Egito foi assim. Se você pergunta para essa pessoa quando foi assim, aí fica complicado, porque a história nunca é fechada e pronta. E quanto mais no presente você estuda o passado é modificado.
haja visto Jerusalém. Quanto mais, Jerusalém, quanto mais a gente se aprofunda, estou falando antropologicamente, paleontologicamente, isso, tem mais... gente, o nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos. Então, pessoal, é muito tempo. Imagina quantas civilizações, experimente vocês aí na casa de vocês, uma semana não tirarem o pó. Uma semana. Imaginem um ano não limpando o apartamento. Imagine 1000 anos. Imaginem 10 mil anos. Imagina 1 milhão de anos. Some uma civilização. Então, nós sabemos bastante. Nossa, que legal que a gente sabe, né? Mas o que a gente não sabe é igual o Olivinho. O Olivinho sabe bastante, mas o que ele não sabe é infinito. Então, isso é muito legal, tá? Bem, hoje eu estou falhando em responder, hein? Desculpem, mas eu não tenho essas... Que mais aí, gente? Obrigada. A Edmeia diz que os povos do mar invadiram no período de Ramsés III. Nossa, olha só o que ela está falando, de Ramsés III. Vocês lembram que é o Ramsés III? Não é aquele não era Ulisses Guimarães, não, tá? É um outro. Agora, nem primo, né? Aí eu já prefiro ficar quieto, porque eu acho que o que a gente tem de primo ali... Mas ele era parente do Yul Brynner, né? O Yul Brynner era legal, eu gostava desse cara, não fala mal dele não, hein? Eu gostava do Yul Brynner, hein? Mas tem... Aí, ó, no Egito, não sei quem gosta de Egito aí, são 32 dinastias, que é muito legal. Oi? Chama a Edmeia, porque acho que ela tem coisas a acrescentar, está escondida aí. Edmeia, aparece aí e fala. Senão a gente vai todo mundo para tua casa agora, hein? Já. Ela deve estar tentando ligar o som. Edmeia, que foi? Está chateada comigo? Eu também te amo. O marido dela é forte. Eu corro muito. Ela não quer falar, o que acontece? Ela acho que não... Escreve para nós, então. Ela escreveu, peraí que eu vou ler. Tá. Ô, Sônia, leia o que a Dinés... ela não consegue ouvir. Não? Não. Os povos do mar invadiram durante o reinado do Ramsés III. Ele impediu essas invasões. Ela disse que não dá para ouvir. Ele impediu. Que chato, que pena. Bem, os egípcios são 32 dinastias, tá? Agora, por que a gente chama o Egito de Egito, tá, em português? É muito engraçado, porque o nome deles não é esse, né? É que na história brasileira, no estudo do Egito, a gente pegou o primeiro deus deles. O primeiro deus dos egípcios é Ptah, que é o primeiro deus. Por isso que nós chamamos deles de Egiptá. Aí ficou Egito, tá? Que ele antecede a primeira dinastia. Agora, você tem toda... A primeira dinastia é a dinastia do rei Escorpião. Olha que lindo isso. E é magnífico. Existe, porque se tem pouca notícia deles, né? Então é um lado místico, esotérico, sensacional, né? Tem tudo... Quando você fala de Kufru, Kalha, Minkalha, Queopes, Kefen e Miquerinos, em português, você tem o quê? Você tem as Três Marias, né? Nilã... Ai, caramba! Esqueci o nome das Três Marias, que é o cinturão de Órion, tá? Você tem o Órion ali, o cinturão dele, as Três Marias, Nilã, Nintaka, Mintaka, as Três Marias, tá? Né? Você tem as Três Marias, e as Três Marias estão exatamente em coadunação com as Três Pirâmides. Então, tem todo um cálculo... Queopes, Kefen e Miquerinos? Queopes, Kefen e Miquerinos, Nilã, Nintaka e Mintaka. São as três estrelas, as três Marias, tá? Que o nome correto são Mírias.
Tá, tô brincando. São as Três Marias, tá? Essa vela que estava aqui é minha, o Guilherme que me deu. Sim. Tá? O que? Você não deixa na casa, você vai deixar o quarto? Porque, na verdade, essa vela ela vai ficar É o som da Anitta. aqui. Pode. Você liga? Anitta, para de Ela não falar fica aí aqui, do quarto, tá ligado? Anitta. Então, quando os egípcios, eles estudaram também muito astrologia, lembrando, né, aritmética na época, não era bem matemática, apesar que eles já sabiam equação do segundo grau, que é bem legal. Um dia a gente pode falar de matemática aqui, que é muito legal matemática, gente, é fantástico, tá? Porque você mostra toda a questão gramatical, toda a questão filosófica. Se você não entender de matemática, como ontem a aula que eu dei sobre a flauta mágica é totalmente matemática, porque você vai ver bemol, si bemol, tenor, área, né? Não sei quem gosta de ópera aqui, você tem todo um cálculo matemático para isso, que é lindo, né? E ele é totalmente formal dentro dos cálculos matemáticos maçônicos. Então, quando você estuda o Egito, principalmente o Egito Antigo, por que Napoleão, quando foi para lá, fez um butim de guerra, trouxe um monte de coisas? Se você visita o Louvre, né? Louvre, quando você vai para Berlim, você vê aqueles museus ali fabulosos, com base egípcia, suméria, né? Mesopotâmias, é coisa linda. Flavinha, você já estava aí mexendo no cabelo ou tu chegou agora? O próprio Metropolitan de Nova York. O Metropolitan, o MIT, ele tem toda essa base, que é muito legal. Podia ir para o Metropolitan. Lá é legal, lá eu gosto de lá, hein? Metropolitan é ferrado, gente, é tão bacana. Olha, eu não sei, se vocês tiverem tempo, o Metropolitan abriu semana passada e eles estão dando cursos virtuais. É muito legal, gente, tá? Aí tem que ter o básico de inglês para pegar, né? E mesmo assim não dá para entender, porque os historiadores de lá são ferrados, tá? Os caras são muito bons. Façam esses cursos, e não é caro. Ah, a Norma tá aí também. Norma, parece me dar um beijo. Olha lá. Que mais, gente? Que mais? Olívio. Fala, o Cirílico. Fala. Você já ouviu falar do historiador Ludwig Schwenhagen? O que tem... Fala. O que você quer saber desse cara? Um historiador alemão, né? Falando, retornando aos fenícios aí, né? Que ele foi um historiador alemão. Sim. E fez uma pesquisa de campo, enfim, né? Mas espera, você lembra a época dele, né, cara? Do Schwenhagen, sim. Ele é 19, né? Isso. Ele é 19. Mas fala dele, fala. Momentos, né, de algumas pesquisas dele. Espera que está falhando muito o teu som. Fala mais devagar e contínuo, por gentileza, querido. Em algumas das pesquisas dele, né, consta que os fenícios vieram para a América Latina uns 2.600 anos atrás, né, no reinado do rei Badesir, se não me engano, e trouxeram coisas, né, pode ser uma certa religiosidade, né, junto com eles, né, assim que chegaram nas regiões aqui da Mesoamérica e tudo mais, e ficaram, de acordo com ele, na região do Equador. E depois os fenícios continuaram, né, viajando os mares e tudo mais, chegaram no que hoje é o Brasil e trouxeram com eles alguns povos do Equador, e esses povos do Equador seriam a origem dos Tupinambás aqui no Brasil. Tá, olha só. Você gosta desse assunto? Gosta disso? Gosto. Tá. Então, sabe aonde você vai achar legal isso? Você tem que ir para Bolívia. Então, o que se coloca hoje aqui quanto a essa questão, porque quando ele desenvolveu essa teoria, é século XIX. Tá? Então, ele tem razão. Vieram para cá, sim. Porém, os dados que se tem dele se encontram na Bolívia, tá? Exatamente nos desertos. Você tem portais de pedra, acreditem, gente, feitos por civilizações antigas, e lá você encontra nesses desertos o quê? Shell, me ajuda, Shell? Conchas. Você encontra conchas nesses desertos e nesses pórticos.
É muito legal, cara. Isso tem que ir para. E é do lado aqui, cara. É baratinho. Fala com a Sônia. É baratinho. Ela tem ônibus para lá. É baratinho. E é legal pra caramba, cara. Se você gosta de se aprofundar nesses estudos. Agora, no Distrito Federal, tirando os nossos políticos, tá? Existem umas zonas bem legais ali, de alguns místicos, que encontraram algumas pirâmides, né? Como existem pirâmides ocultas no leste europeu. Lembrando que eu estava falando com a Paty agora sobre essa questão antiga, porque se você não limpa, né? É como as pirâmides estavam cobertas de areia, cara, até há 180 anos atrás. A esfinge, se eu não estou equivocado, ela foi descoberta literalmente, tirado areia de cima dela, por volta, acho que de uns 120 anos. Então, quando você vai estudar essas coisas, né, você tem que ouvir os mitos, ouvir os cânticos, ouvir as histórias, né? E as histórias, geralmente, é como o nosso povo. O nosso povo, ele transmite, né? Qual que é a coisa mais importante no nosso... eu estou tentando ser engraçado agora, eu esqueci. O John... Nós vamos ter agora a Rosa... Bem, tá bom, vai. Depois eu entro nessas piadas aí. São as nossas piadinhas judaicas, né? É complicado. Então, qual que é a parte mais importante dessa grande festa que nós vamos ter agora? Qual que é o mais importante que você não pode deixar de fazer? É ouvir o shofar. É o mais importante. Por quê? Por que é o shofar que você tem que ouvir? Porque ele vai despertar um eu interior. Então, quando você quer saber dessas civilizações, ouça aquela velha louca que vai te cantar uma história que ela está perdida há muito tempo. Só que a gente tem um ego, né? Mora numa vida prepotente, a gente é cercado de livros, né, cara? A gente tem que romper com essas coisas para tentar buscar a origem delas. Mas obrigado por trazer. Esse é um grande historiador, cara. Obrigado, Mauriti. Ele é um grande historiador. Hoje ele não é tão considerado, mas ele é um grande historiador. Porque a história vai se movimentando. É como o próprio, lembram do Lamarck, você tem Darwin, né? As coisas vão cambiando, né? Obrigado, querido. Obrigado por ter trazido. Tá? Que mais, gente? Tem um pernilongo me enchendo aqui. Ô, Anitta, me empresta a sua rede aí. Ela saiu já. Tá. Sônia. E aí, mais alguém? O Boris. O Boris está... Boris, você quer ir no toalete? Pode ir no toalete. Pode ir no toalete. Eu estou dando tchau. Tá bom, tchau, querido. Guarda um pedaço do pão aí. Tá? Bom, acho que está falado, respondido, acho que está todo mundo ok. Deixa eu só fazer um pequeno comentário. Jorge, não precisa fazer pequeno, não. Pode fazer um... Em primeiro lugar, recomendo muito ir para a Rússia e fazer alguns trabalhos com a Soninha. Pera, Jorge, pera um pouquinho, Jorge, pera um pouquinho. Gente! Tchau para vocês. Tchau para vocês. Tchau, Charles. Um beijo. Me liga amanhã. Beijo. Tchau. Fala agora, Jorge. Mas fala tranquilo, Jorge, tem tempo. Não, tranquilo. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu tive uma experiência viajando para Machu Picchu, tá certo? Lá no Peru, tá? E visitando aquelas ruínas, que também foi uma civilização que desapareceu e aparentemente, no local, não teve nenhum guia que me explicasse a razão do desaparecimento daquele povo. Mas a explicação que eles me deram naquela época digamos que talvez diferente, a analogia que eu estou fazendo agora, tá certo? Diferentemente de nós judeus, digamos, existia realmente uma casta lá de pessoas que detinham o conhecimento. Tá? E esse conhecimento não eram transmitidos para as bases, tá certo? Então, essa casta, por alguma razão, eles até deformavam a cabeça, eles faziam deformações na cabeça e
cada traço da deformação era talvez uma casta diferente dentro daquele povo que lá existia. Tá? Talvez uma das explicações de essas civilizações não terem dado continuidade, talvez seja o fato de não disseminar isso para baixo, seja um traço, digamos, de eu domino o poder, como a gente vê, inclusive, hoje em dia também, quem tem o conhecimento tem poder, tá certo? Correto. Então, é uma analogia que eu estou trazendo aqui, não sei se isso é fato, não é fato. Não. Pera, Jorge. É fato que você está trazendo. Agora, como não tem a datação correta, não tem os livros corretos, isso não vira academia. Mas o que você traz... Gente, o que o Jorge está trazendo é muito importante para a gente despertar. Existe uma série no Nat Geo, na National Geographic, que são dos alienígenas do passado. É uma série que é alienígena, tá? Agora, se você retirar essa parte alienígena e pegar a história, é muito boa. É muito interessante. Só que o Jorge está trazendo um gift, está trazendo um presente para nós aqui. Eu acho que a gente tem que caminhar dentro de uma ortodoxia, né? Porque, afinal de contas, esse nosso povo, essa nossa civilização, estou falando brasileiros e mundialmente, não estou falando judeus agora, hein? Tá? Eu estou falando um povo como um todo. Daqui a pouco eu falo mal da gente, tá? Mas estou brincando. Então, o que acontece? Chega um momento que o que o Jorge falou é claro, a elite segura, guarda tanto e que perde o conhecimento. E esse conhecimento não é passado. E aí se perde toda uma matemática que eu acho que nós poderíamos chamar de divina, né? Agora, lembra o começo da conversa que o nosso povo sempre foi pequenininho, né? Por quê? Né, Jorge? Por que a gente está aqui até hoje, cara? Por que isso? Tradição. Tradição. Hoje, olha, eu nunca serei um judeu observador. Nunca. Talvez eu morda a língua um dia, mas eu nunca serei um religioso, tá, cara? Não ria de mim, Jorge, não ri de mim, tá? Eu nunca vou ser religioso. Eu sou igual a você, viu? Eu nunca vou ser, nunca vou ser. Porém, gente, se nós não tivéssemos os ultra-ortodoxos, eu acho que a gente não estaria aqui hoje. Tá? Olha só, é um não observador falando, hein? Tá? Veja, eu sou um judeu, filho de Cefa, com 400 marrano. Tá? Então, eu jamais teria esse conhecimento judaico se não fossem, sabe, um dos meus melhores amigos, o Iti Pasternak, o filho do Shia, tá? Então, os meus amigos rabinos ultra-ortodoxos, com quais eu estudo até hoje. Se eu não bebesse da fonte deles, eu não teria esse conhecimento aberto, olha que contraditório, e fechado que eu tenho ao mesmo tempo. Então, quando o Jorge traz algo assim para nós, isso é importantíssimo. Se não tem... uma realidade, né? O que, Soninha? É uma realidade. É uma realidade, só que ela não é comprovada. E daí que ela não é comprovada? Mátio, eu lembro quando eu peguei o trem da morte, eu não sei se você foi com o trem da morte, Jorge. Eu fui na época que pegava o trem da morte, demorava 3 dias para chegar lá, eu adorei mascar coca, não vou falar que eu cheirei cocaína, eu masquei coca, tá bom, gente? Foi no meu período universitário, tá bom? Foi muito legal, foi muito bom. Agora, cara, aquilo é coisa de deuses, né? Aquilo é outro mundo. Que isso? Aquela altura, aquilo é fantástico. Agora, quando você entra... Vamos lá, vai. A gente entrou numa sinagoga, com o espírito preparado, e ouviu o shofar. Gente, não dá para não transbordar. Estou falando em choro. Não dá. Quando você entende as brahotes, que eu entendo o que eu entendo. Isso é magnífico. Então, eu acho que a diferença é esse pequeno povo,
ele tem a tradição de 6.000 anos. Ela está aqui do lado. Ela está do lado. Então, esses outros... isso mesmo. A uva foi embora? Foi, né? Então, seria mais ou menos... Seria essa resposta também para ela, né? Obrigado, viu, Jorge? Mas eu acho Obrigado a você pela aula. Não, obrigado a você. Eu acho que tem a ver com o que a gente acredita, que é o Ledor Vador. Também. Acredita em passar o conhecimento de geração a geração. Perfeito, Mia. Por isso que eu te amo. A gente obriga as pessoas aos 13 anos a estarem alfabetizadas. Tá Imagina certo? isso. Essa é talvez o legado nosso, é que a gente dissemina isso para baixo, a gente não retém. Exatamente. Talvez seja isso. Não tem baixo. Jorge, claro que a gente entende que tem algumas diferenças, mas não tem baixo. Não tem o baixo. A gente quer... Poxa, gente, todos os judeus não são ricos. Mas até hoje, na minha vida, eu não conheci um judeu analfabeto. Alguém já conheceu um judeu analfabeto aqui? Não. Não. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Isso é magnífico, né, gente? Nossa, está parecendo sinagoga agora. Gente, eu estou montando uma sinagoga. A sinagoga vai se chamar Sinagoga da Sinagoga. E o pior de tudo, vocês sabem a origem do nome sinagoga, gente? Grego. É grego. Tá? Não é ivrite. Sinagoga quer dizer assembleia, tá? De origem grega. De origem grega. Não é hebraico, não. Nós somos isso, né? A gente vai assimilando, vai pegando o melhor, né? Tem Lechon Nará também, né? Sim, claro, sempre. Somos humanos, né? Somos humanos. Somos humanos. Gente, eu adoro esse grupo aqui. Um beijo, vou precisar ir embora, tá bom, querido? Tá bom. Beijo. Adorei estar com você hoje. Obrigado. É bom estarmos juntos. É bom estarmos juntos. É bom. É bom a gente trocar. Então, gente... Tá bom, eu vou te ligar daqui uns dias. Tá bom. Um beijo. Beijo. Adorei te ver, viu? E eu também. Vai em frente lá. Tá bom? E boa sorte, hein? Tá? A norma é fantástica. Né? Estamos na hora, 15 para as 8. Nossa! Maravilha, isso. Nem deu para anotar, viu? Foi uma delícia. Olívio, se você não teve a oportunidade de viajar com a Soninha, viaja, viu? É fantástico. Opa, olha aí! Sônia, 10% para o Jorge. O Jorge foi comigo para a Rússia, num grupinho que eu levei. Nossa! Foi fantástico, viu? Fantástico mesmo. Foi uma... Olha, os guias, tudo, os hotéis, olha, foi demais. E usufruímos da companhia da Soninha. Porque... A Sônia é especial. Jorge, é especial porque ela é nossa amiga. Olha, é uma das viagens que eu tenho as melhores recordações. Eu tenho mesmo, viu? Tchau, Betinho. Obrigada, Jorge. Valeu. Agora, Jorge, a Sônia tem um defeito, cara. Eu vou falar em público aqui. O defeito dela é não ter defeito, tá? Tá bom. Isso não existe, eu seria muito chata, pelo amor de Deus. Não, ainda bem, não pode ter, né? Tem que ter, quer dizer, temos que errar. Um beijo para vocês. Um beijão para todos. Obrigado, Olívio. Beijo, boa noite. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom para todos. Um beijo. Até escreveram aí que a Anitta e a Flávia querem você de guia no Museu da Turquia. Olha, eu acho que eu vou junto para ser. Não, querem você, não eu, você. Eu vou junto agora. Mas ele só leva para o museu, a organização é sua, Soninha. Tô nela. A organização é sua. Vamos embora. Olha, isso é legal, hein? Turquia, eu tive uma vez só na Anatólia, Turquia. Lá é muito legal. Soninha, providencia a nossa passagem, viu? Providencia a nossa passagem. Nossa, ele vai de guia para gente. Inclusive. Isso é bem legal, hein? Poxa, vamos pensar em algo assim? É um dos raros lugares que já abriu a fronteira para a gente. Ó. Turquia, Marrocos e Croácia. Sabe aonde eu posso levar vocês em Istambul? Tá? Tem um local que, na época que eu fui, eu fazia parte daquele grupo do Jorge Ivanovic Gurdjieff, o Quarto Caminho. Eu dançava, acreditem, eu dançava sufi. Sabe aquela dança sufi?
Sabe? É uma dança assim, ó. Ela é assim, ó. Lá vai, vamos lá. Vocês já viram isso? Ah, tá. Sei. Cadê a dança? Cadê que eu não tô vendo? Ai, caramba. É uma dança. Uma coisa rápida. É sufi. Sufi, olha, o que a Kabbalah tá para o judeu, o que o Graal tá para o cristão, o sufismo tá para o islâmico. Isso mesmo. Eles buscam um conhecimento esotérico sensacional, tá? E aí esse grupo de origem paquistã, o George Ivanovich Gurdjieff, ele cria isso, ele vai até um local no deserto de Gobi. Ele vai para o deserto de Gobi. Tinha um endereço lá, rua tal, número tal. Isso foi piada, gente. Ele foi lá para o deserto de Gobi, aonde ele pegou todo esse conhecimento e misturou. Daí que surgiu o quarto caminho. Mas a base do quarto caminho é a dança sufi muçulmana, que é linda. Sufi quer dizer manto de lã, ou lã, ou um tecido pobre. É muito legal. E lá eu gostaria de ir com vocês dançar nesse lugar. Oba! Deve ter narguile e deve ter cannabis indica, cannabis... Ah, tá bom. Aí Perfeito. Ok, primeiro encontro virtual, você vai dançar o sufi, Olívio. Não vou. Vocês gostaram da minha bermudinha ainda? Ficou legal a bermudinha? Adorei. Hoje eu estou de bermudinha azul. Foi ótimo você fazendo essa dancinha. Não, mas o sufi tem que rodar bastante, viu? Tem que rodar bastante. Então, você conhece, Marta? Eu conheço. Eu já conheci. Eles abdicam a toda a parte de grana, eles são muito simples, eles abdicam o dinheiro, né? E eles são grupos, sim. Eu já conheci um rapaz que o pai dele era sufi. É muito interessante. O sufi, é um giro muito rápido. Você usa o apoio do dedo indicador, tá? Aí você gira. Com o tempo, você não precisa mais dessa utilização. E aí você para. Quando você para, sua mente fica rodando. E aí que entram as palavras sufis para alterar o estado de consciência. São palavras mágicas, né? É magnífico, é lindo aquilo. Agora, assista um filme, tá? Que tá no YouTube, Encontro com Homens Notáveis. Encontro com Homens Notáveis. Coloquem lá no YouTube, Encontro com Homens Notáveis, Sufi, que ele está dividido em partes. Ele não é permitido o filme inteiro, tá? Então, você vai ter a parte da dança sufi. Eu vou dançar de novo. Mentira, vai lá. Não vou, não. Isso está gravado. Eu não vou, não. Aproveitando, Olívio, me lembrou o Tantra também, falando de sufi, né? A dança Tantra. Aí é outra loucura. Olha só, eu tinha 23 anos, tá? 23, 24, 25. Eu morava na rua Venezuela, tá? E ali eu tinha um amigo, o Cláudio Carone, que ele tinha... Isso aqui é um back agora, estamos em 11 isso aqui, vou contar uma historinha rápida para vocês, é bem legal. Aí o Cláudio Carone, ele tinha ido para o México, e lá no México, ele conheceu um cara chamado Samuel Aurveor. Vocês já ouviram falar desse cara? Esse cara que trouxe o tantrismo para o Brasil. Ele morava ali na Rua Bolívia. Morava num casarão. E aí, naquela época, eu andava de moto, né? Lá fui eu para a casa dele, joguei a moto lá em cima do jardim da casa dele. E pela primeira vez eu ouvi falar de tantrismo. Imagina a tadinha da minha namorada, né, gente? Eu não sei o quanto vocês conhecem de Tantra, né? Porque Tantra você... Acho que estamos só adultos aqui, né? O tantrismo, você trabalha com Ida e Pingala, a respiração, para a subida, né, da coluna, da Susuna, que você pega a base, né, do chakra para chegar à parte alta do chakra. E você não pode ejacular. Então, durante a relação, você faz exercícios de respiração para mudar o teu estado de consciência. Isso, ai, que sofrimento. É um sofrimento se você não souber lidar com isso, né? Então, e foi ali que eu conheci o Tantra, né?
nessa linha. Só que a Tantra veio através do Samael, que claro que não é o nome original desse mexicano, e ali eu conheci o matrimônio secreto. Eu tinha acho que 25 anos. Olha, nossa, você me fez lembrar de bastante tempo atrás. Foi bem interessante. Lembra, Norma, como que era isso? Norma. Agora eu estou falando bobagem já. Olívio, o que é matrimônio secreto? Não é tão antigo assim, não, viu? O que foi? Olha, você para. Boa novinha, boa novinha. É que o Sérgio está aí do lado, viu? O Sérgio está aí do lado. Gente, esse matrimônio secreto é uma chave tântrica alquímica empregada no século XII. O tantrismo ele surge na Índia por volta do ano 500. Tá? Ele surge perto aí bem, aí são dúvidas, mas ele surge na Índia, no norte da Índia. Por que norte da Índia? Está próximo ao Nepal. Então, existe toda uma linha ali que se mistura esse conhecimento. Então, isso foi trazido para a Europa e aí se misturou com chaves alquímicas. Então, seria um matrimônio, né, onde a troca de humores. O que é o humor do latim? Quer dizer líquido. A troca de fluidos, a troca de líquidos. Então, quando nós temos relacionamentos, quando você beija alguém, você não assopra, você puxa, né, o ar. E você troca líquidos. A relação sexual é troca de líquidos. Então, é a chave tântrica, alquímica. Então, o matrimônio perfeito é você saber trocar esses humores. Daí que a palavra, por isso que você usa, né, a chave dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Então, tudo isso você tem exercícios de respiração, você tem exercícios, portanto, físicos, você tem os chamados mudras, os yantras. Mudras são posturas físicas e yantras são posturas com as mãos. Existe uma arte marcial japonesa chamada ninjutsu, quer dizer homem segredo. E você faz meditação utilizando mantras para lembrar de potências. Foi mais ou menos o que o Jorge falou. É uma elite que guarda isso e depois se perde com o tempo. E quando ela volta, uma piadinha rápida, tá? Vou ser bem rápido agora, senão vocês vão me matar. No século XII, existia um templo de artes marciais de Tai Chi Chuan. Eles começavam a treinar às 5 horas da manhã, a base era às 3 horas, por quê? Porque o ar está rarefeito, você pode fazer o prana, você faz a respiração. E aí, fisicamente, você volta ao treinamento físico às 5 da manhã, quase com o nascer do sol, porque a temperatura muda e você pode ter um ar diferente dentro de você. Conforme eles começavam a meditar para preparar-se para lutar, eles estavam em plena meditação, passava um gato. Na hora que passava o gato, atrapalhava a meditação. No dia seguinte, eles voltavam a treinar. Quando chegavam quase no ápice do prana, o gato passava. Então o mestre um dia levantou, pegou esse gato e durante o período das 5 horas para meditação, colocou o gato dentro de uma gaiola. Ok. Passou 300 anos. Aí se escreveu as chaves da meditação. 19ª chave, estou supondo, tá? 19ª chave da meditação. Para se conseguir chegar a um estado de nirvana e chegar a atingir a si próprio, a Deus, se faz necessário ter um gato preso na gaiola. Pô, é assim que funciona a vida, né? É isso aí. Se a gente não tomar cuidado, eu vou prender um gato para ganhar dinheiro. Entende? São essas. Por isso que a gente adora rabino, gente. Eles são ótimos contadores de história, né? E se a gente ouvir essas histórias, se a gente tiver paciência, a gente aprende muito, viu, gente? É muito legal.
Bem, gente, acho que é isso. Legal que Maravilha, vocês maravilhoso. Muito maravilhoso é a nossa troca, Jorginho, né? Ó, um beijo para vocês. Até daqui a pouco. Quinta-feira. Até se Deus quiser, gente. Um abraço. Em quinta-feira, a Sônia não tem dentista, então ela vai estar no horário. Hoje eu fiz tudo errado. Tudo. Fez nada, vai. Você está Tudo aqui bem. agora, está Tudo ótimo. bem, Vai. ok. Um beijo. E Val, Beijão. obrigado por aguentar até agora. Tchau, Jorge. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, Paty. Tchau, Marcos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Anitta. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Beijo, um beijo. O Val vai dançar também o surf. Que foi aí? O Val vai dançar também o surf. Ele vai. Vamos dançar de mãos dadas. Vai estar rodando. Eu adoro dança. Imagina, Quero ver o Val rodar. Eu Quero sei ver o lá Val também no rodar. show. Deixa comigo. É, Eu sou. o Vou Val- lá também. Depois tem que Val, rodar. que é o pai. Lá vem a Anitta agora. Filho Se teu pai é prepara, o Val, Val. né? Você roda pro outro lado depois para O teu compensar. pai é o Val. Não, não pode rodar para o lado... Porque o interessante no Por surf, quê? Paty, Peraí, isso é um conceito errado. Nós somos Bem, meu, não é igual o gato Para na arrumar o gaiola, cara. labirinto. É igual o gato na gaiola, tá? O vira-vira de Portugal não serve, porque o vira-vira vai para um lado, vai para o outro. Vai Não, pro lado, essa foi a origem daquele... Como que é o nome daquele cara lá? O vira-vira-vira, o real lá. Roberto Leal. Qual que é o primeiro nome dele? Roberto Leal. Roberto, ele era surfista. Ele já morreu. Ah, eu encontrei com ele no Surfista de centro de Nazaré. Umbanda outro dia. Ele estava dançando lá. Nossa, quanta bobagem. Beijo, tá bom. gente. Ai, Bora. boa noite. Eu vou entrar no Netflix agora. Um beijo.